São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus Fidei. Eu sou o Rodrigo Mourão e hoje a gente está aqui para falar sobre Deus e o dinheiro, né? Como que é essa relação aí, como que a gente pode viver melhor essa relação com o dinheiro sem nos afastar basicamente de Deus. E para falar hoje sobre isso, a gente trouxe aqui a Salux? Exatamente. Em seus dois sócios, criadores, donos e profetas. Se apresentem, por favor. Bom, meu nome é Carlos, sou membro da Rede Missão Campus Fidei, aproximadamente 2 anos e meio, sou casado com a Thaís, também é minha sócia, dentro da Salux. E aí, hoje a gente recebeu esse convite especial para a gente falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, né? É isso aí, eu sou a Thaís, casada com o Carlos. Estou na Rede Missão mais ou menos ao mesmo tempo que o Carlos colocou, há uns 2 anos e meio. Estou muito feliz aqui, muito feliz aqui. Eu sirvo no núcleo de oração, hoje eu estou trabalhando também no informativo, né? Que é parte ali do núcleo de comunicação. E sou membro, sócia da Salux. Show. E tá comigo aqui a Paulinha. Oi, Paula. Oi. Eu sou a Paula, gente. Paulinha, pra quem quiser. Às vezes me chamam de Bruninha também, mas tá tudo bem. Porque eu sou casada com o Bruno, também membro da Rede de Missão aqui. Nós fazemos parte da Rede de Missão há 1 ano e 2 meses, por aí. E eu sirvo nos núcleos de oração, coinonia e agora coordeno o grupo de estudo de noivos, onde também esse tema de dinheiro é uma pauta muito importante. Isso aí. O Bruno esteve aqui no nosso último episódio, né? Espero que vocês já tenham escutado aí. Enfim, e bem, a gente tá aqui pra ver com a Salux, né? Eles fazem um trabalho aí de ajudar, vamos dizer, conduzir empreendedores católicos, né? Vocês vão me corrigindo e falando se acontece alguma coisa, tá? Mas justamente para conseguir ter uma vida equilibrada, e parte desse equilíbrio também é o sucesso do que você está fazendo, né? Acho que ninguém faz nada para ser mal sucedido, para não ver frutos daquilo ali. E mesmo na nossa vida profissional, não só mesmo assim, inclusive na nossa vida profissional, a gente tem que procurar esse sucesso também, mas obviamente com esse lado cristão que a gente tem, sabendo que não é o ponto principal, apesar de ser importante, não é o ponto principal de nossas vidas, né? E aí, antes da gente ir para esse papo, só queria agradecer os nossos colaboradores, né? A Salux é uma colaboradora aqui da Rede Missão, e também todos os outros aí que colaboram mensalmente, colaboram com suas orações, para que a Rede Missão possa desenvolver todos esses trabalhos, né? A Paulinha falou, a gente tem um grupo só para noivos agora, nós temos grupos para namorados, temos grupos para casais já casados, temos um grupo de estudos literários, desenvolver a vida intelectual, a vida cultural, enfim, e grupos de estudo online aí por todo o Brasil. E graças aos nossos colaboradores a gente consegue ter estrutura para tudo isso continuar rodando. E se você quer se tornar um colaborador, quer saber um pouquinho mais, procura a gente lá no Instagram @campus_fidei, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, de onde nasceu a ideia da Salux? Como que aconteceu assim? Vocês acordaram um dia e falaram, pô, isso aqui ia ser massa. Qual que foi a inspiração? Rodrigo, essa mais do que uma história interessante, é um testemunho mesmo, né? Que parte muito de uma angústia que eu vivi por um tempo na minha vida, que passou a ser uma angústia também do meu então noivo, na época, né? Que viveu tudo comigo, e pela vontade de Deus, né? É interessante. Eu acho que isso casa muito com o tema do podcast hoje, né? Eu fiz direito, sou formada em direito, sou advogada, e eu fiz direito com um único propósito: fazer concurso público. Acho que eu e a população, né, sei lá, de 90% talvez de Brasília, não sei. Enfim, esse era o meu plano e esse era o único caminho que eu enxergava na minha vida. Não tinha outro caminho para mim. Era esse ou esse. Ou eu vivia essa estabilidade e tinha essa segurança na minha vida, ou eu seria completamente fracassada, tanto na minha vida profissional quanto pessoal, né? E Deus é o Senhor das surpresas, né? E Ele
foi comigo nessa trajetória, me permitindo estudar, me permitindo viver esse tempo. Não vou me recordar exatamente quanto tempo eu passei estudando ali, mas foram mais ou menos uns 3 anos, né? E no final eu comecei a ficar muito angustiada, porque eu estudava e essa aprovação não vinha, né? E o Carlos vendo tudo isso, né? E aí eu acho que é interessante você colocar, amor, como que foi essa oração que você fez para Deus nesse contexto, né? Acho que nesse momento de angústia da Thaís, né, eu pedi a Deus para que tirasse um pouquinho de mim e desse um pouquinho para ela e, consequentemente, para nós, né? E aí veio essa inspiração no meu coração de montar esse negócio, né, que eu acho que parte dele tem a expertise do que eu já trabalhava na minha vida, né, nessa questão do planejamento, da organização e tudo mais, e parte, obviamente, linkada com outro pilar, que era o pilar justamente da santificação, né? Então, Deus inspirou o meu coração, né? Obviamente eu conversei com a Thaís, mas vamos montar um negócio. E aí a gente montou e desde então a Salux é um recém-nascido, né? Acho que a gente está um ano e meio mais ou menos aí de pé. E a gente tenta trabalhar esses 2 pilares, né? Um é o empreendedorismo, né? O fomento ao empreendedorismo, o desenvolvimento dos negócios para as pessoas. E o outro é o pilar da santificação. Então a gente tenta mostrar a importância das 2 coisas, né? Eu acho que está totalmente linkada com o tema que a gente vai fazer hoje, né? Que é a questão do benefício, resultado do esforço que você tem do trabalho, que é necessário, obviamente, para a nossa sobrevivência, né? A questão do próprio dinheiro. Isso. E por que foi tão interessante, assim, para mim, para ser realmente, assim, muito, muito casado com esse podcast hoje, né? Porque Deus tirou do meu coração essa questão do tipo, a sua segurança, a tal da estabilidade, não está no dinheiro, não está no concurso, está em mim, Sim. né? Então, não se trata de ter dinheiro, de ter um salário seguro ali no final do mês, de ter, tipo assim, um mínimo, um pouquinho mais de segurança, de que você não vai ser despedido se seu chefe amanhã olhar para você e falar, não quero mais, que está a sua segurança onde deve estar teu coração, né? Mas em mim. Ali está a sua segurança, ali está a tua vida, ali está a tua eternidade, né? Então, a Salux é um socorro de Deus na minha vida, né? E eu me vi, olha que interessante, né? Principalmente ali no começo, quando a gente trabalhava só entre nós, antes de ainda divulgar e tudo mais, trabalhando por um negócio que era simplesmente vindo de uma inspiração que o meu então noivo tinha tido na época. Não sei se a gente já estava noivo, estava namorando. Não recebendo nada, né? Agora, financeiro, né? Porque a recompensa, gente, de ter a graça, de poder me sentir útil, de poder saber que eu estava ali vivendo. Vantagem de Deus na minha vida, aquilo ali era recompensador, Recompensador é uma palavra tão pequena para dizer o que era, né? Era realmente, assim, uma graça de Deus na minha vida, né? E que vem se eternizando até hoje. Hoje eu estou trabalhando, inclusive, em outro lugar também, e a Salux continua de pé, com a graça de Deus, né? E é bonito ver isso porque vocês trazem esse lado de, olha, a sua segurança não é seu trabalho, não é sua empresa, porque, sei lá, se amanhã acontecer alguma coisa, não tem cargo público que vá colocar um pai por exemplo, comigo, né? Não tem um cargo público que vai colocar um pai na vida do Tomás. Então, de fato, a nossa segurança não está nas coisas materiais. Por outro lado, seria um abuso da providência divina ficar de braços cruzados esperando que as coisas para o Tomás acontecessem sem que eu tivesse que fazer nada, né? Então é como uma engrenagem mesmo, que cada um tem que fazer no seu pouco ali, né? Fazendo o seu trabalho, para que a gente nós possamos ter famílias mais virtuosas, pessoas mais virtuosas, consequentemente famílias e consequentemente uma sociedade melhor. E isso é um grande diferencial, porque vocês começam na menor célula que tem, que é na família, no caso, trabalhando as pessoas, né? Não é aquela ideia absurda de um coletivismo assim que, vamos mudar a sociedade, porque a sociedade mudando, as pessoas mudam. Não, é justamente o contrário, que é o que vocês tentam, pelo que eu disse, vocês fazem, na verdade, né? Que é pegar essas pessoas e, vou te dar um outro sentido aqui pro trabalho, vou te mostrar um pouquinho qual que é essa diferença, né? E ter esse equilíbrio, né? Ter esse equilíbrio entre o material e também o espiritual. E vocês trabalham, por exemplo, só com marcas que são católicas, no caso assim, porque, por exemplo, a Monique, né, ela tem uma empresa, ela é católica, mas a empresa dela não é uma empresa católica, vamos dizer, né? O fim da atividade dela não é um fim católico, né? Mas vocês trabalham com empresas assim também, pessoas que trabalham nessa área, ou só quando o fim é de fato
uma atividade da igreja, vamos dizer Eu assim. acho que uma outra pergunta que eu acho que também é importante, além da história da Salux, é falar o que vocês de fato fazem, né? O que é a consultoria, o que é fomentar esse empreendedorismo e juntar a santidade dentro do trabalho das pessoas. Acho que podia pincelar um pouquinho qual é o trabalho prático que a Salux faz com as empresas e por que se são ou não só empresas católicas. Eu acho que é interessante até você começar falando, amor, que a Paulinha perguntou, né? Da consultoria. A diferença de consultoria para mentoria, né? Não, legal. Bom, assim, primeiro de tudo, a gente não trabalha só com empresas que sejam católicas de fato, né? Obviamente que no método da Salux a gente coloca, né, enfim, questões de conhecimento que são inerentes à Igreja Católica, né? A própria questão da santificação. Santificação pelo trabalho, né? Sim, mas obviamente, por exemplo, nosso atual, né, cliente, por exemplo, ele tem um negócio que não é um negócio inerentemente católico, né? Mas a gente trabalha, obviamente, desenvolvendo o negócio dele. Desculpa, Carlos, só. Isso seria tipo aquela parte de desenvolvimento pessoal que as empresas têm, só que vocês levam para um lado católico ou não? Tipo, é uma coisa nova, assim, diferente. Porque, assim, as empresas, elas têm várias, né? Aqui eu trabalho não tem, mas várias empresas têm esse lado meio de, tipo, vamos dizer assim, fazer umas palestras, né? Bem entre aspas. Isso é mais ou menos nesse sentido, assim, de desenvolvimento pessoal dos funcionários, né? Enfim, se tiver a empresa. Como é que é isso, pra gente entender? Excelente. Quer falar? Não, então, eu acho que esse é o diferencial da Salux, entendeu? Porque empresas que trabalham com gestão por aí, tá cheio, entendeu? Então, esse foi o diferencial que o Senhor inspirou no nosso coração, de ser uma empresa que, além de trabalhar essa questão da gestão, que é de fundamental importância para toda e qualquer empresa, né, trabalhar esse viés de santificação pelo trabalho. Então, assim, não é que a Salux é uma empresa que trabalha sobre gestão, sobre produção de modelos de negócio e também... Eventualmente, a gente traz para o cliente essa questão de santificação. Não, eles andam um lado ao outro. A gente trabalha conjuntamente esses dois viés, entendeu? Trazendo sempre essa questão para o empreendedor entender que, olha, não é ruim que você cresça, não é ruim que você lucre, não é ruim que você se desenvolva na sua empresa. Não, na verdade, é muito bom. Aliás, afinal de contas, você precisa não só ajudar a si mesmo, ajudar a sua família, como ajudar os irmãos, né? Mas olha só, não para por aí. É muito mais do que isso, né? Esse trabalho aí, o ordinário que você faz no seu dia a dia, é via muito importante de santificação na sua vida, no seu dia a dia, né? Por isso, São José Maria Escrivá é o nosso intercessor, né? O nosso intercessor do nosso negócio, porque ele trabalha muito essa questão, ele vem ensinar muito a nós cristãos essa questão da santificação pelo trabalho, né? Sim, e aí, obviamente, detalhando um pouco do método. Não, mas o que a gente faz de fato? Primeiro, a gente não é uma empresa de coaching, a gente não desenvolve as pessoas ali no dia a dia delas, né? Na verdade, a gente aplica um método dentro da administração, que é desenvolver o modelo de negócio daquela pessoa. Então, se a pessoa tem por exemplo, se é um empreendedor que tem uma ideia de negócio, então a gente ajuda a virar... Pode usar afeto de exemplo aí, só para... Tô brincando. Afeto, por exemplo, vamos dizer que a Monique, à época, tivesse a ideia de negócio dela e ela não soubesse como começar, né? A Salux, ela ajuda a trilhar esse caminho. A gente tira a ideia do papel e vai desenvolvendo modelo de negócio. Então, a gente vai passando ali desde a segmentação de clientes, definição de qual que seria a proposta de valor, como é que eu entrego isso, quais são os canais, qual é o meu relacionamento que eu preciso ter com o meu cliente, qual é a minha estrutura de receita, quais são os meus custos, quais são as minhas atividades, quais são os meus recursos. Então, a gente passa por cada um desses blocos de forma sistemática, de modo que, ao final da mentoria, porque é uma mentoria e não uma consultoria, a mentoria é aquilo que você passa o conhecimento para a pessoa e ela vai correr atrás e se desenvolve, né? A consultoria ela já tem um viés um pouco diferente, porque o próprio cliente é ajudado, né, pelo consultor no sentido dele construir para o cliente, né, entrega a solução para ele. Então, a gente espera que, ao final desse processo de mentoria, o empreendedor ali, ou que tem o seu negócio no estágio inicial, ou até mesmo, por exemplo, como nosso cliente atual, ele já tem um negócio formado. Então, a gente está desenvolvendo pontos específicos daquele negócio dele. Né? Por exemplo, esse último cliente ele tem um apelo um pouco mais voltado para a questão do próprio planejamento estratégico. Então, a gente não fica passando por coisas mais iniciais que a gente faria com um empreendedor que está lá no início. Então, basicamente, a gente faz isso no nosso modelo. A gente pega o negócio, desenvolve, segundo a técnica de modelo de negócio,
E ao longo de cada um desses caminhos, de cada um desses passos, a gente vai trabalhando a questão da santificação, mostrando para ele que o negócio dele, o trabalho dele, tem que ter um viés muito maior do que somente um trabalho corriqueiro comum, né? No dia a dia, que eu vou só ganhar um dinheiro ali no final do mês, eu vou me cansar, enfim. Mas tem que trazer um significado muito mais alto para ele, né? De que daquilo ali também depende a santificação dele, né? De que daquilo ali ele passa a maior parte do dia dele trabalhando, né? Então ele tem que extrair o sobrenatural do ordinário. E a Salux tenta trazer isso, né? Então, como a Thaís falou, a gente não traz só um método em si e vamos desenvolver. Isso aí está cheio, né? Está cheio de empresa, não só em Brasília, no Brasil e no mundo, né? Desenvolvendo negócio, aplicando técnicas de gestão. Mas a gente traz o que a gente acredita que é o mais importante, a santificação do trabalho. Isso, e ela pode ser tanto para empresas, como o Carlos falou, que tem uma ideia de negócio e não sabe como começar, como para empresas que começaram e se você perguntar para ela, mas quem é seu cliente final? Qual o valor que você deve cobrar pelo seu negócio? Quanto custa fazer o que você faz? Ele não sabe responder nada disso, né? E isso é uma coisa que, por exemplo, a gente hoje tem uma cultura do diploma, né? Tem que ter um diploma para fazer alguma coisa. E, por exemplo, esse é o caso, que você fez lá direito só para... pelo que parece, só por fazer, né? Só porque é o que te precisava para o concurso. Exatamente. E na faculdade a gente não aprende nada disso, né? E isso é muito louco quando você para pensar. Porque, por exemplo, eu sou bem a favor de que haja que nós façamos uma separação entre coisas que são puramente intelectuais e coisas que são técnicas. Porque hoje a universidade, vou pegar de exemplo a UNB, ela é uma grande salada de cursos que são técnicos, né? Não no sentido assim, tipo, que a galera não gosta, né? Curso técnico, ensino superior, tipo, que não importa nada no final dos contos. Mas tem vários cursos que são técnicos, né? Que são utilitários, que têm um fim utilitário, e alguns outros cursos são totalmente intelectuais. Exemplo, a matemática, se você fizer lá o bacharelado, ela é totalmente intelectual. Onde é que você vai usar matemática? Você não vai. É estudo cultural, acabou. Agora, se você pegar uma engenharia, ela tem um fim utilitário, né? E mesmo essa galera que tem um fim utilitário, eles não têm aulas de gestão de negócio, cara. É um absurdo, assim. Eu lembro, vocês falando, né, no caso da Afeto, que quando a Monique saiu da faculdade, ela fez uma pós, e aí a gente se viu assim, tipo, tá, quanto que eu cobro quanto que você vai cobrar numa consulta, amor? Você vai aceitar plano de saúde? Então, até pra você colocar essas coisas, tipo, como é que eu pego... Eu sei que são coisas que dá pra aprender, sabe? Tipo, a parte mais prática, assim, de tipo, vai lá, vê com plano de saúde e tal. Mas essa questão de gestão de negócio, tipo, a gente não tem a menor ideia. Quais são os custos que um nutricionista tem, que você vai considerar na sua empresa? Tipo, cara, ela fez 5 anos de faculdade e não foi falado, assim, não foi nem pensado isso, né? Não é nem assim que, tipo, tem uma matéria optativa. Acho que não tem nem matéria optativa disso, sacou? Que você pudesse ver, assim, quando você tiver uma clínica, o que mais ou menos você vai ter de custo ali? Como que você controla isso, né? Sim. E eu acho que hoje em dia, me parece que tem mais pessoas que são autônomas, não sei, assim, né? Que não trabalham para empresas. Isso passa a ser mais importante, né? Porque muitas pessoas, inclusive, têm um apostolado que é o caso da Monique, de ter uma empresa justamente que ela consegue controlar o tempo dela e encaixar isso com a família e tal. Então, essa gestão para empresas assim, né? Que são pequenas empresas. Eu sei que se aparecer uma empresa grande e tiver afim, por favor, mas... Por favor. Mas, assim, Google é nosso cliente hoje em dia. Mas é muito legal de ver que... E vai ter esse outro lado do desenvolvimento, né? Precisa muito disso. E se você pensar, essa questão é um grande diferencial da Salux também, né? Porque é individualizado, né? A gente não trabalha hoje ainda, né? Não sei o que Deus reserva para a gente no futuro, que ele é o Senhor das surpresas, né? Mas hoje, o que ele nos mostra é essa questão da mentoria personalizada e individualizada. Então, assim, eu já fui paciente da Monique, né? A consulta dela é uma consulta. Existem consultas de nutricionista que é uma outra consulta, que é 30 minutos e, tipo, uma coisa... A Monique, ela passa, assim, do seu fio de cabelo ao dedo do pé. Então, assim, é uma questão que... É o mesmo preço? Será que é o mesmo preço que vale a consulta dela para uma consulta de um outro nutricionista, entendeu? Então, acho que isso daí também é uma questão a ser observada, né? Que é muito individualizado também. E eu não sei se tem lá, né? O que vocês acham, mas de colocar também
um caráter social, talvez por fora na empresa em si. Então, por exemplo, de novo, vou dar um exemplo aqui que é da empresa que, pô, eu mexo, né, vamos dizer. Mas teve um momento que a Monique teve que aumentar o valor das consultas e uma coisa que, vamos dizer assim, angustiava ela era, pô, mas vai ficar menos acessível. Tipo, menos pessoas vão poder ter consulta comigo porque o valor subiu. E a gente sabe que acontece, tipo, inevitavelmente acontece. Então, vocês fazem alguma coisa desse tipo de, pô, como é que eu adiciono um valor, vamos dizer assim, social para isso daqui, sabe? Como essa empresa pode ter um certo valor social? Não, vamos dar um jeito de, sei lá, pegar a nutricionista para ser estagiária, essa faz um atendimento social, sei lá, tô jogando ideia, né? Mas essa preocupação também vocês conseguem colocar nas empresas, eu acredito, né? Vocês já passaram por alguma situação assim, mais específica de alguém com um pouco essa dor, por exemplo, que a Monique teve, né? Porque eu sou o cara dos números, eu olhei e falei, não, tem que aumentar, acabou. E ela ficou tipo, ai, né? Eu acho que nesse meio que a gente vive, né, principalmente porque acaba que muitos dos nossos clientes são católicos, a gente acredita, né, que tem um coração generoso, um coração que se preocupa naquele cliente final, né, naquela pessoa que vai tocar aquilo que você faz, né? Então acaba que passa por ser uma dor mesmo do cliente, né? E eu lembro que um dos nossos clientes, ele tem um ateliê, ela tem um ateliê. E ela, muitas vezes, principalmente assim, se fosse uma amiga querendo uma bolsa, uma nécessaire, ela tinha, às vezes, um pouco de dificuldade de precificar, entendeu? Uhum. Nossa, mas é meu amigo, né? Então, eu tenho que cobrar menos. Ou então, às vezes, não é nem essa questão de se preocupar de que a pessoa não vai ter... de ser acessível a ela. É mais do que isso ainda. Não é nem que... Pode ser até que a pessoa tenha essa condição de pagar, mas eu não quero cobrar muito. Ela acha que tem uma obrigatoriedade de dar um desconto por ser amiga. Eu não tenho coragem de cobrar. Tem uma amiga que também é fotógrafa, uhum. E no começo, beleza, ela tirava foto de graça pra começar a pegar a experiência. Mas assim, ela chegou num patamar que ela não tem agenda. Uhum. E ela vai tirar foto pra mim e ela fala, não, vou te cobrar não, você tá ficando louca? Tipo assim, beleza, me faz um desconto porque eu não tô podendo pagar o que você cobra, mas assim... nada, não né? dá pra você... É o seu trabalho. O seu trabalho merece ser remunerado. Exatamente. Eu acho que a gente entra justamente no ponto do dinheiro. Até onde o católico, digamos assim, né? A pessoa que é generosa e ela tem uma família para sustentar, exato. Né? Uhum. Seria prudente, seria válido um justo você sacrificar ali a sua família em prol de entregar para os outros? Eu não sei, né? Pergunta que eu jogo na roda. Ou outra pergunta é ilícito um católico enriquecer às custas do seu próprio trabalho? Uhum. Então... Sim. Em relação a essa primeira questão que você colocou, amiga, era exatamente isso que eu ia colocar, né? Por que razão haveria de ser errado eu cobrar o valor que o meu trabalho vale? Uhum. Por quê? Da onde foi que a gente tirou essa crença limitante, né? De que eu enriquecer às custas do meu trabalho com os dons que Deus me dá e que Ele coloca no meu coração errado. Da onde que a gente tirou isso? Da onde que isso veio, né? E eu acho que isso vai... Eu sei de onde veio, eu posso que eu fale. De um cara barbudo, Nem um pouco católico, digamos assim. Começa com K, né? Termina com Al. Karl Marx, enfim. Mas realmente, sim. Isso é um... E foi criada uma imagem, né, de que quem tem dinheiro é mal, quem não tem dinheiro é bom. E se você parar pra olhar, cara, nem todo mundo que é pobre é bom, velho. Esse é o primeiro ponto. E nem todo mundo que é rico porque tá envolvido com corrupção, porque tá... Cara, tipo assim, pensa, se você tem uma empresa... Eu tenho uma experiência dessa, não é a empresa que eu trabalho, tenho nada contra ela, tá? Se você tá me ouvindo aí, meu chefe, não tenho nada contra. Não, mas a empresa... a empresa que meu pai trabalha hoje, eu vejo, assim, um ponto nisso, sabe? Por exemplo, dando um exemplo, quando eu e a Monique fomos casar... ele sabia que a gente ia casar, o dono da empresa, né? Uhum. E ele fez uma doação, tipo, considerável pro casamento. Falou assim, André, né, que é meu pai, Rodrigo vai casar e tal, né? Pega esse dinheiro aqui pra ajudar aí no casamento, porque eu sei que tem muito custo nas empresas e tal. Então, tipo, às vezes você tem uma empresa bem sucedida, você pode dar às vezes não, com certeza. Você pode dar um plano de saúde que preste pros seus funcionários, sabe? Tipo,
você tá dando emprego para várias pessoas, você tá, beleza, pagando seus impostos certinho, que tem, a gente sabe que tem corrupção, mas uma parte é revertido para a sociedade. Então, assim, a gente não pode ter medo de ser bem-sucedido, sabe? Eu acho que tem esse... principalmente porque também a gente teve uma onda da teologia da prosperidade, né? E parece que os católicos têm medo de dar certo, assim. Tipo, as pessoas... Você não pode dar certo, que é uma ofensa aos outros, né? Tipo, é uma ofensa, assim, seu trabalho valer a pena, né? Tipo, esse aqui é um bom trabalho que merece ser remunerado. É exatamente isso que a Paulinha estava falando, né? Sim. E eu acho que, assim, toda empresa, né, até voltando para aquela questão de propósito, ela nasce com um propósito, né, que a gente chama de proposta de valor. Então, se eu vou vender um celular, né, de alguma forma eu vou trabalhar, obviamente, nesse produto para que chegue até o cliente final ali e que a pessoa fique satisfeita. O como que a gente vai fazer para que essa proposta de valor chegue até o cliente que eu segmentei, digamos assim, aquele cliente que eu construí, né, tem que estar ali envolto de propósitos, né? Ou seja, de valores que vão nortear, inclusive, a função ali social daquele trabalho. Então, todo trabalho em si, ele tem uma função social, né? E nessa função social existe um propósito, e normalmente esse propósito está lastreado, baseado em valores cristãos, ou pelo menos deveria estar. Uhum. Né? Ninguém quer ser desonesto quando eu vendo um produto ou quando eu presto um serviço. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que é importante frisar essa questão do propósito. E, obviamente, se eu estou vendendo um produto ou se eu estou prestando um serviço, eu preciso ser recompensado por aquilo, né? Faz parte do jogo, do business mesmo, né? Então, a questão do dinheiro, né? Eu acho que entrando na questão do dinheiro. O dinheiro em si, ele não é bom nem mal. O dinheiro é o dinheiro. Ele precisa estar aqui, ele precisa circular na economia, né? Eu acho que, trazendo até uma alusão da passagem da parábola dos talentos lá, né? Que a gente tem. Um dos servos, ele escondeu lá o talento dele, né? Ficou com medo de não multiplicar esse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu? O patrão deu uma bronca nele, né? Por que você escondeu o talento, né? Obviamente que, com essa parada, o que Jesus está querendo dizer? Né? Ele está falando da questão de dons, de serviço e tudo mais, de você colocar o seu serviço à disposição. Né? Mas é uma parábola que dá à luz a questão do próprio dinheiro. Né? O dinheiro ele precisa circular, ele não tem que ficar parado. Né? Faz parte do dia a dia. Né? O próprio Cristo colocou nas parábolas, nos seus ensinamentos, vários exemplos em relação ao dinheiro, porque é uma coisa comum. E a gente tende, né, ser humano, enfim, a tratar o dinheiro como se fosse uma coisa ruim. De onde que vem isso, né? Além do cara barbudo? E Carlos, assim, cara, algumas pessoas é melhor que elas estejam trabalhando, fazendo dinheiro e dando um dízimo, fazendo doações gigantescas, do que estar aqui fazendo almoço, coordenando um grupo de estudos, entendeu? Há também essa diversidade de dons que há uma necessidade de homogeneizar as pessoas. Tipo, elas precisam ser todas iguais, todo mundo precisa fazer a mesma coisa. Então, se você não gasta seu tempo para botar uma blusa de um grupo e lá na missa, no final, dar um aviso, então você não é um casal que doa seu tempo pela igreja. E, velho, às vezes você trabalhando e dando um dízimo para sustentar, tipo, aqui a Redmissão, enfim, sustentar outras obras, sustentar paróquias, às vezes inteiras, que alguns poucos sustentam várias paróquias, né, porque tem essa oportunidade, eles estão colocando os dons deles justamente a serviço da igreja, sabe? É igual você ver a ajuda à igreja que sofre, né? Tipo, cara, o que eles... Nossa. Se não fosse a ajuda à igreja que sofre, literalmente a Redmissão talvez não estivesse onde ela está, né? Talvez ela até existisse, mas em outros níveis, a gente não estaria chegando até vocês. E a ajuda à igreja que sofre são várias pessoas da Europa com muito dinheiro que basicamente entendem que tá sobrando mesmo para eles e eles doam, tipo. E é isso. Então eles estão pegando os talentos deles e estão multiplicando, porque 1 hora de trabalho que o cara faz virou um carro aqui na Redmissão, virou uma placa solar. Então, como esse talento não está sendo multiplicado? Virou alguns grupos de estudo, sabe? Então, assim, para alguns, o talento, você tá falando, tipo, é dom, é serviço, beleza, mas para alguns o dom e o serviço é justamente doar muito dinheiro para a igreja, sacou? Tipo, não é, sei lá, eu não quero que ele venha aqui pregar se ele é um péssimo pregador. Tipo, cara, sabe, fica lá, trabalha, doa o dinheiro para pagar as coisas aqui que o Henrique vai lá pregar, o Luigi vai lá pregar, qualquer um aqui vai lá pregar, pô.
Exatamente, né? E que bom que existem essas pessoas. Graças a Deus, literalmente, existem essas pessoas para conseguir doar e que chegue até aqui nós, né? Porque para quem tem menos, doa menos, alcança menos. Se a gente não tivesse uma doação com a ajuda da igreja que sofre, uma doação com deste tamanho, a gente não estaria aqui, né? Então, nesse sentido, o muito dinheiro, né? Na minha concepção de muito dinheiro, né? Ajudou a gente a estar aqui. E uma pessoa que tivesse menos, né? Que fosse não rico, vamos pensar assim, né? Entre aspas, não teria concedido essa graça, teria ido canal dessa graça para nós, né? Eu acho que vocês puxaram um ponto interessante sobre as doações e sobre o dízimo. Eu lembro de mudar muito a minha visão. Eu lembro de meus pais sempre pagarem o dízimo, mas né, morava na casa dos meus pais, não trabalhava, eu nunca entendi. Para mim, quando eu tiver a minha família, for casada, aí sim eu vou devolver o dízimo, né? Nem entendi o que era. Sabia que eu tinha que se eu quisesse dar 10% ali do meu salário para a igreja, porque nunca questionei, né? Sempre fui muito obediente, meu pai fazia, era uma coisa que ele tinha que fazer. E eu lembro que numa formação da rede de missão, acho que se não duvidar foi você, Rodrigo, que falou sobre a importância de devolver o dízimo. Eu acho que para quem está ouvindo a gente, talvez nem todo mundo tenha essa consciência, talvez muitos estejam devolvendo o seu dízimo como eu, né? Que faria lá se eu tivesse casado sem ter tido essa formação, porque é dever nosso e tem que fazer, não tem problemas, então vamos. Mas acho que talvez tenham pessoas que não doam porque falam, vou doar dinheiro para a igreja, nada. Já tem. O Vaticano é cheio de ouro, você entra lá e você fica, uau, o que é isso? Por que não dou esses ouro para os pobres? Então, eu acho que é um ponto muito importante, já que a gente está falando de dinheiro, explicar para quem está ouvindo o que é, né? O que é esse dízimo e por que é importante. O dízimo, ele na verdade, eu gosto muito de falar assim, que geralmente a gente pensa, é só dinheiro. É o que eu tava falando aqui agora, né? É tipo, eu sou melhor do que o cara que só doa dinheiro, né? Porque eu estou lá todo final de semana. E, cara, beleza, o dinheiro, ele é realmente o primeiro passo, eu acho, como ele é o menos importante de fato, ele é o menos importante, ele é o primeiro passo para uma doação de vida que você vai ter a Deus. E se você não consegue doar nem dinheiro, que mais você vai doar, né? Então, como é fácil se você não tem esse costume do dízimo, de que, sendo bem sincero, provavelmente a sua doação seja falsa. Porque você não consegue nem doar, tipo, dinheiro. Esse seu tempo, será que você não está doando seu tempo só porque você gosta de escutar, nossa, a pregação foi excelente hoje, nossa, o grupo estava ótimo. Porque até eu acho que nessa formação eu falei, né? Como a igreja é um lugar, ela é muito acolhedora nesse sentido. Por exemplo, você se junta lá ao grupo, você vai fazer um retiro. Cara, ninguém vai chegar pra você num retiro da igreja e falar, pô, tua comida tá uma merda, hein? Melhor não ir mais. Cara, ninguém vai falar isso. Enquanto se você for trabalhar e você fizer uma comida ruim, você talvez não escute assim, a gente espera, né? Se algum chefe fala e você ainda tem vontade, procura a Salux, por favor. Mas você não vai escutar isso, mas assim, pô, tu vai ser demitido, etc. E na igreja você não vai ter isso, velho. Vou dar um exemplo aqui, vou jogar. Quanto músico você não vê aí que tu vai na missa assim, pô, irmão, né? Bora pra um grupo de oração aí de silêncio e tal. Cara, mas assim, é aquele pensamento, pô, ele tá entregando ali o serviço dele para tocar na missa e tudo mais. Bendito seja Deus pelo dom. Então, assim, na igreja você não tem essa grande rejeição. Então, é muito fácil ser um lugar onde suas carências vão ser todas, vamos dizer assim, fugiu a palavra, mas beleza, você não vai ficar, tudo isso. Vai suprir isso. Boa, obrigado. Vão ser supridas. E aí, eu ia falar suprimidas. Eu falei, não é essa palavra, era suprida. E bem, as suas carências vão ser supridas lá. E aí é um lugar muito bom. Então você fica nessa. Não é tipo, vou ficar aqui, aí não melhoro espiritualmente. Obviamente, isso é um ponto importante para se analisar se sua vida espiritual está crescendo sempre, né? Sempre, até o final da vida. Mas fica muito nisso. E o dinheiro, ele te mostra, porque é algo que dói na gente, porque dói na nossa carne agora, né? Ele te mostra qual a importância que você dá para aquilo ali. Então, assim, eu não vou falar... eu até falei hoje na informação, tipo, para mim é 10% e acabou. Porque não é nem 9,99, nem 10,1. É tipo 10, tá ligado?
Porque isso é muito fácil quando você tá num mês muito fácil, você querer doar mais, e aí quando você tá num mês muito difícil, você querer doar menos. Então, para evitar isso, eu dou 10%, não importa se tá sobrando muito ou se tá faltando. Aí, se tiver sobrando, geralmente eu vou para outros caminhos. Tipo, eu aumento a esmola que a gente dá, coisas assim, né? Mas dízimo, que no caso a gente devolve aqui para a missão, é 10%, acabou. Então, assim, o dízimo, ele é só esse primeiro passo da sua vida espiritual, sacou? Porque você é corpo e alma, né? Então tem essa parte material também. E aí, se você não consegue dar esse primeiro passo, você não vai dar o segundo, não vai dar o terceiro, não vai dar o quarto, não vai dar o quinto. Então, às vezes, você está aí há anos na igreja e você não sabe o que está faltando. E, cara, às vezes é isso, tipo, é tu se desprender um pouco da parte financeira, tipo, desprender dessa parte material que você jura que é desapegado, mas se eu falo, não, devolve aí 5% então do dízimo, você fala, não, mas aí, pô, eu já vou lá todo final de semana, eu já não sei, eu já cozinho no retiro, eu já dou pregação. Tá, e 5% de dinheiro você não consegue dar. Não, é muito. E eu entendo a realidade, tipo, eu tenho uma casa, pô, sou casado, tenho um filho. Não é fácil tu pegar assim, tipo, e jogar o dinheiro, sabe? Mas a hora que você para, e para quem tem costume de planilhar os seus gastos e tal, numa família, todos nós aqui somos casados, acho que a gente costuma ter, né? Para ter um controle, ninguém tá ainda, né, devolvendo muito dinheiro de dízimo, porque tá sobrando bastante. Mas é muito fácil você olhar e ver para onde o seu dinheiro tá indo. Porque você virar e falar, não, já sirvo muito, e então eu não consigo devolver ali 10%, porque aí como é que eu vou fazer na minha casa? Mas você faz um rolê aqui, isso não é errado, você sair e gastar o seu dinheiro com o seu lazer, com as suas coisas. Mas se você para e olha para onde está indo o seu dinheiro, e você comparar e falar que não consegue devolver isso para a igreja ou dar uma esmola, você vê que seu dinheiro está indo para coisas muito fúteis. E você se compara, tipo... E aí a gente entra, né? Qual é o seu Deus? Para onde que você tá servindo, de fato? Onde está o teu tesouro? Exato. E é só assim, a porcentagem eu acho ela boa, porque ela não se importa se tu ganha R$1.000 ou se tu ganha 100 mil. 10% é 10%. Obviamente o valor absoluto muda, mas assim, 10% de 1.000 é 10% e 10% de 100 mil é 10%, sabe? E aí fica muito fácil, pensa, se a gente tem um valor fixo ali, tipo, não é 10%. Eu não tô falando que tem que ser 10%, tá? É o costume ser 10%, né? Se você quer botar menos aí inicialmente, fique à vontade. Mas é muito fácil, por exemplo, aí começa a dar certo. Vamos supor, afeto estourou aqui, pá. Aí começa a dar certo. Aí eu tô ainda doando R$100 lá, tipo, que é 10% de 1.000. Então, Considera estagiário. E a afeto tá agora lucrando aí 20 mil por mês. Então, olha como que essa gratidão. Aí eu chego e falo, nossa, Deus é bom demais, ele ajudou aqui a afeto e tal. Tá, e aí? Eu não consigo tirar 10%, pô, de 20 mil, por exemplo. Né? É muito pouco quando você para olhar. Então, eu gosto da porcentagem por conta disso. Se eu pudesse recomendar, eu falei isso lá na formação, eu acho, é porque ela faz isso, assim, ela não te faz ter o controle nesse sentido, sabe? Não é 200, 500 reais, é 10%, acabou. Eu tenho 90% para viver. Aí tu se vira, meu amigo. Essa questão da avaliação do quanto você deve doar ou, enfim, dar de dízimo tem que ser constante, como você falou, né? Não vale eu traçar esse ano e falar, eu dou isso de dízimo agora, ou eu contribuo dessa forma, e chegar daqui a um ano, tá ganhando rios de dinheiro e falar, não, mas tô dentro ainda, daqui a pouco eu faço o meu planejamento, daqui a 10 anos eu refaço esse planejamento para ver o quanto que eu vou doar de novo. E, cara, o quanto que é importante essa questão de você doar, consagrar aquele teu dinheiro mesmo, né? No sentido, cara, eu vou dar parte disso aqui para quem precisa mais do que eu. Eu vou transbordar, se eu não estou precisando de tudo aquilo, eu tenho que dar, né? Então, acho que isso é importante para eu começar a refletir sobre o quanto que o dinheiro, que a gente já disse aqui, que ele não é bom nem mal, né? Ele é um meio. Ele pode se tornar um fim e algo desnecessário quando eu começo a me preocupar demais no sentido, cara, nossa, mas 10%? É muita coisa. Será que eu consigo, tal, não sei o quê? E aí a gente entra na parábola lá a passagem, né, de Mateus 19, 21, 26. Sempre quis fazer isso. Para quem está escutando, acho que eu gravei na minha cabeça. Mas eu li aqui. A passagem do jovem rico lá, né? Que ele fala, Senhor, o que eu preciso fazer para que eu possa entrar no reino dos céus, né? Aí Cristo falou, observa os mandamentos. Não, mas isso eu já faço, o que mais? Não, vende tudo que você tem e me segue, isso, né? Dá vem depois pobres. De
seguir os mandamentos. Exatamente, Né? exatamente. E o que acontece? Ele sai triste. Aí, tava conversando com a Thaís esses dias, né? Pra gente refletir nisso, cara. Tipo, quanto se Deus chegasse hoje pra gente e falasse dessa forma, entendeu? Dá tudo que você tem. Aquela reserva de emergência que você construiu que demorou um tempão. Desfaz dela, depois você constrói de novo. Então, você vai ficar triste? Cara, cuidado com o Senhor que tem no teu coração. Essa é uma medida que eu penso, sabe? Então, acho que são coisas pra gente refletir, assim. Então, esses exercícios, por isso que eu falei disso, esses exercícios do dízimo, da doação, enfim, até mesmo da esmola, são importantes para que a gente dê a importância do que é o dinheiro de fato, né? Que o dinheiro que ele existe para nos servir, né? E não a gente para servir ele. E assim, tem uma coisa que mudou meu jeito de ver isso, que quando você dá o que está sobrando e que falta pro outro, você não está fazendo caridade, você está fazendo justiça. Porque é justo que o que te sobre vire, né, o que falta pro outro. Então, quando você pega lá uma pessoa que a gente vê lá, tô sem emprego, tô precisando de cesta básica para mim e pros meus filhos. Tá sobrando dinheiro, você pega e dá esse dinheiro que tá sobrando, isso é uma justiça. Você não tá fazendo caridade, você tá sendo justo, né? Agora, quando você pega... E por isso que eu acho o dízimo bom, porque o dízimo, ele não se importa se tá sobrando ou não. Ele pega o que você tem no mês, é 10%? É 10%, acabou. Isso a gente pode ver como caridade. Porque não tá sobrando no meu orçamento. Sobrando é quando, tipo, fecha o mês e sobrou dinheiro. Aí, considerando, sei lá, é outra questão, né, de organização financeira e tal. Vou considerar que você já botou reserva de emergência, já investiu o que tinha para investir e tal. E literalmente sobrou. Tu pode pegar esse dinheiro e pode, gastar com alguma coisa que você quer adicional lá, que também é válido, tá? Não é errado você pegar o fruto do seu trabalho e gastar. Mas você também pode pegar uma parte e falar, vou dar uma esmola a mais esse mês. E isso é uma questão de justiça. Não é caridade. Tipo, a gente não pode se enganar. Porque eu sou super caridoso. Velho, tu é justo. Porque Deus te deu mais. Porque, assim, isso é bem complicado de falar, porque tem alguns lados da doutrina social e do próprio ensinamento cristão que, por exemplo, a esquerda pegou e as pessoas hoje acham que, nossa, a reforma agrária é uma super solução da esquerda. E, cara, isso é algo que está na doutrina social, entendeu? E eu não sou comunista porque eu acho isso, tá? E entre outras coisas, né? Então, nesse sentido, você dar valor pro seu dinheiro não é uma parada capitalista ruim, sabe? Tipo, velho, você trabalhou, você ganhou seu dinheiro, você pode gastar, por favor, gaste. Então, você tem um privilégio, e é por isso que eu falo que esse problema das pessoas pegarem as coisas, né? Você foi dado mais talentos. Se você nasceu numa condição que te dá mais oportunidades para ganhar dinheiro, etc., você recebeu mais talentos, ponto. E o que você está fazendo com esses talentos? Tipo, o que está te sobrando ali é justo que você ajude quem recebeu menos talentos, né? Nesse sentido. Isso não tira a obrigatoriedade de um trabalho, de um esforço. E, além disso, mais importante do que isso, a vivência das virtudes de cada uma dessas pessoas. Mas que aquele que recebeu mais possa, sim, ser justo e dar àquele que recebeu menos, né? E que também é um outro pensamento estúpido, né? Que é essa meritocracia pura, assim, de... se você trabalhar mais, você vai ganhar dinheiro. Fala lá com a mulher que pega 3 ônibus para chegar num turno, sai 4 da manhã de casa, volta, tem 3 filhos em casa, tem que parar de tomar leite para os filhos poderem tomar. Aí você me fala que você trabalha mais que essa pessoa, você que tá aí escutando o podcast no ar-condicionado, pelo amor de Deus. Né? Então, dá uma segurada nisso. E é interessante a gente pensar um pouco do que a Paulinha falou, né? Muito dessa história do que, não sobra, mas eu tô inclusive endividado. Mas realmente, assim, não dá pra mim. Se eu olhar as minhas contas aqui, não é uma questão que eu não quero, não é questão que eu não quero ajudar, não é questão que eu tô guardando pra mim, é porque eu não sobra pra dividir, né? Pra doar. Não, na verdade é porque você realmente, foi o que o Rodrigo falou, né? Uma questão de organização. Onde é que você está colocando aquilo que o senhor está te confiando aqui, né? Quando você vai olhar lá atrás, uma saída que você deixa de fazer, você já consegue ajudar uma família a se alimentar. Ter esse leite que o Rodrigo acabou de falar, que essa mãe não conseguiu tomar e que as crianças conseguiram, né? Isso, só essa história, não
Não foi comigo que aconteceu, não, foi com um amigo que veio partilhar, mas ele até falou que ele escutou a moça da limpeza lá do lugar que ele trabalhava falando assim que ela tinha 3 filhos e ela ia ter que pedir pro segundo parar de tomar leite pro menor poder tomar. Nossa. E ela tinha feito isso pra mais velha poder tomar, chegou um momento que ela pediu pra mais velha parar de tomar leite pro mais novo poder tomar, porque ele não avisa ela não avisava o filho mais novo, só o mais velho. Falava, tipo, ó, agora você vai ter que parar pro seu irmão poder tomar e tal. E ela ia fazer isso do segundo pro terceiro, sabe? E, enfim, umas histórias dessa com a galera que foi falando que, é só trabalhar. Tipo, aí a mulher sai de casa 4 da manhã, chega às 7 da noite, tem que arrumar a casa, porque tem 3 filhos, não sei o quê, e sai no outro dia 4 da manhã. E a gente trabalha 8 horas por dia, vai de carro, volta de carro, e acha que tá super abalando, né? Tipo, meu Deus, meu trabalho é muito cansativo. Por isso que eu falo, ser professor é muito difícil nessa vida. Meu Deus do céu. Nossa, tem que montar aula quando chega em casa. Não, e é interessante a gente pensar também que às vezes a gente associa... existe muito essa crença também, limitante. Já o dinheiro é mau, dinheiro não traz felicidade, né? Enfim, essas questões, né? Só que, na verdade... Dinheiro é sujo, dinheiro né? é sujo. Podem existir pobres, acho que o Rodrigo até citou isso em algum momento aqui anterior. Podem existir pobres extremamente egoístas, né? Como ricos extremamente generosos. Né? Não está associado uma coisa... o rico, então, ele é porque... Ele, como você colocou, é porque ele é corrupto, é porque ele guarda para si. E o pobre é porque, meu Deus, ele deu tudo que ele tinha. Né? Não está associado a isso. Né? A gente pode, inclusive, ver muitas histórias nesse sentido. Eu até ouvi... recentemente, um testemunho muito bonito, né? Era um senhor que era ricaço. Ricaço, assim, ricaço. E aí um padre foi atender confissão, que ele estava no leito de morte já, na UTI. Ele foi atender confissão, da unção dos enfermos, né? E quem chamou ele para ir era a moça que trabalhava na casa desse senhor, né? E a mulher chorava, assim... de um jeito como se fosse o pai dela que estivesse indo, né? Por conta da bondade do coração daquele homem, né? O tanto que ele ajudou a família dela, né? Em muitos momentos, né? Quando outros não ajudaram. E falaram, né, que no enterro dele tinha uma legião de pessoas muito humildes, assim, chorando e chorando muito, porque ele tinha muito e porque ele tinha muito, ele ajudava muito, né? Sim, eu acho que esse é um dos pontos centrais, assim, sabe? Acho que não importa quanto dinheiro que você tem no bolso. Importa a riqueza que você tem no coração, né? Eu acho que essa é a questão que se traz lá quando se fala não se pode servir a 2 senhores, né? E lá, nessa mesma passagem lá de Mateus 6, 33, 34... Tá afiado, gente. Que memória, hein? Que memória. Não tira a foto do meu computador aqui na frente. Já tirou. Mas traz muito essa alusão, né? Mas se a gente pega a passagem como um todo, a gente vai ver que não é só questão do dinheiro, né? A esmola que eu dou e a minha mão esquerda sabe que está fazendo a minha mão direita, né? Enfim, as vãs preocupações, né? Que se traz na própria passagem, né? Eu me preocupo com o que eu vou comer, com o que eu vou beber. Quando eu rezo de voz alta. Quando eu jejuo, eu fico com um olhar triste, né? Essa é a riqueza que se está falando, entendeu? Qual é o tipo de preocupação que você está deixando tomar conta do teu coração? Isso é a riqueza, né, que se fala tanto que Cristo quer trazer como algo que é ruim, no sentido de que trazemos as coisas do mundo para o nosso coração, né, e não necessariamente vamos para o céu porque o nosso coração está carregado de coisas mundanas. Então, quantos santos foram ricos e estão no céu, né? No sentido financeiro. Então, não se trata de uma questão de riqueza financeira, né? Mas daquele valor das coisas que a gente dá para o mundo e que a gente coloca no nosso coração. E, cara, vamos acordar, assim. Eu tô falando para mim aqui. Vamos acordar, sabe? Porque ficou muito no meu coração. Eu e o Carlos, a gente partilhou bastante sobre essas passagens bíblicas, né? Aquela passagem que você colocou ontem, né? Que tinha um rico que todos os dias ficava na sua casa, banqueteando e comendo com a sua família. Aquele banquete, tinha um pobre que estava no pé da porta dele e pedia o que sobrava da mesa. As migalhas sobravam da mesa, né? E nem isso lhe davam, né? E aí, depois, enfim, o tempo passou e ele morreu, né? E estava no inferno.
E no que ele estava no inferno, do outro lado, ele via aquele pobre que estava no pé da casa dele, né? Da porta da casa dele. E ele falava, isso é muito triste, gente. E ele falava, imagina se fosse seu pai. Ele falava, Senhor, avisa lá para minha família, avisa lá para minha mulher que ainda está lá viva, se banqueteando, avisa lá para o meu irmão. Até me arrepio falando isso. Porque eu tô aqui, para mim já não tem mais jeito. Mas para eles tem jeito. E o Senhor responde, né? Não, se você não ouvir a minha voz em vida, quando uma pessoa viva falava, quem dirá uma que já está aqui, você vai ouvir, né? Então isso é muito forte, né? Para a gente realmente refletir e pensar. Né? Sim, eu acho que para refletir mais sobre essas questões, né? Acho que a gente tende muito a trazer esse juízo de valor das coisas, como você trouxe, né? O dinheiro é ruim e tal, esse tipo de coisa. Mas eu acho que vem muito dessa questão de não conseguir, assim, entender que o material, ele anda junto do espiritual também, né? Nosso espírito, ele está no material, que é o nosso corpo. E a gente, desde ali, né, enfim, de muito tempo, a gente tende a fazer essa separação, né? E o próprio Cristo, ele veio, se colocou em algo material, né? E divinizou, digamos assim, o material que é o nosso corpo, né? Então, a gente não pode fazer essa distinção no sentido... E o dinheiro, muitas vezes, acabou ficando ali do lado do material, né? Desse pensamento negativo, tal, não sei o quê. Tanto que, muitas vezes, o próprio dinheiro, né? Muitas pessoas não sabem lidar com o dinheiro, né? E acabam se endividando, gastando. Quantas pessoas ficam ricas por aí e ficam pobres o mais rápido possível? Né? Porque não sabem lidar com o dinheiro, né? Não tem na sua vida a questão e a importância do que é o dinheiro, obviamente, né? E para que ele serve. Não, como o dinheiro é ruim, eu vou gastar logo, eu vou, enfim, fazer N outras coisas com dinheiro, vou me endividar, tal, esse tipo de coisa, porque é ruim, entendeu? Se a pessoa entende o valor do dinheiro, ela se planeja em relação a isso. E outras coisas também. Quantas pessoas a gente vê por aí falando, cara, como eu queria ser rico, ganhar naquela Mega Sena, tal, não sei o quê. Você ser rico te imputa responsabilidades em relação à sua vida. Um cara que é rico, ele tem muito mais responsabilidade e ele está muito mais perto, obviamente, do vício e do pecado do que uma pessoa que é pobre financeiramente. Então, a pessoa que tem recursos, digamos assim, é uma pessoa que normalmente é uma pessoa mais virtuosa no sentido de saber trabalhar com aqueles recursos, com aqueles dons que lhes foram confiados. Né? A própria questão de eu vou ter uma reserva aqui, e se sobrar eu vou, né, não mais do que isso, eu vou começar a fazer outras coisas, eu vou doar, tal, esse tipo de coisa. Então, muitas pessoas pobres financeiramente querem ser ricas financeiramente e quando chegam lá caem, porque tem que estar preparado para andar com isso, que não é necessariamente só graça, né? Tem que ter uma responsabilidade, né? Tem um peso de se ter essa responsabilidade de ter tanto dinheiro. E aí que tá o fio da meada, né? Quando é que chega nesse ponto, né? É prudente até. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou, enfim, eu tenho uma família, né? Também para ajudar, né? Então, deixe-me reservar um dinheiro, deixe-me cuidar da minha reserva de emergência, né? Deixe-me cuidar de tudo isso. Mas em que ponto que isso passa de uma questão de prudência para uma questão de acúmulo? O problema do dinheiro não é o dinheiro, o problema é o acúmulo, né? Desenfreado. Essa questão, de novo, que a gente volta lá na tal da estabilidade financeira, na tal do que eu preciso ter, eu preciso para me sustentar, para cuidar de mim mesma, né? Como se cabesse a mim isso, né? E aí, de novo, tem uma passagem bíblica que a gente se recorda, que tinha um homem, né? Enfim, eu não tô tão afiada quanto o Carlos, não vou saber falar exatamente o versículo, enfim. Vai falando que ele lembra de cabeça. Que tinha um homem que guardava para si, ele guardava o dinheiro, ele falou, não, eu vou guardar esse dinheiro aqui, e mais, e mais, e mais, para ter até quando eu tiver, sei lá, 100 anos, e na Bíblia, né, antigamente viviam-se, enfim, muitos anos, ter tantos anos e tal, e o Senhor virou para ele e falou, tolo, eu vou te levar amanhã, vai ficar tudo aí. Eu acho que quando o Carlos falava sobre onde que está morando o seu coração nesse sentido de dinheiro. E acho que a gente retoma um pouco o empreendedorismo que a gente começou falando, e você mencionou a proposta de valor de uma empresa. Mas eu acho que antes da proposta de valor de uma empresa está o propósito
de vida, o propósito de valor daquele trabalhador, seja ele trabalhador funcionário de alguém, seja ele um empresário. Porque eu acho que hoje a gente vive muito um tempo de que houve o tempo que você só podia fazer concurso público para ter a sua estabilidade, a sua riqueza e tal. E hoje a gente tem muito você tem que empreender. Você tem que empreender, você tem que ser seu chefe, você tem que conquistar a sua riqueza, porque você não vai enriquecer trabalhando. Quem enriquece é seu chefe e não você. Mas para quê? Eu acho que o que mora aqui é para que você quer enriquecer, né? A gente falava lá no começo, não é ilícito. Você, né, vai devolver mais para a igreja, você vai conseguir ter uma família numerosa, você vai poder ter uma vida digna para você, para os seus pais. Enfim, a gente já falou aqui que o dinheiro não é bom ou ruim. Mas onde é que mora, né? Eu vejo muito isso. As pessoas, eu quero empreender ou eu quero passar num concurso X porque eu quero ser rico. Mas para quê? Para que você quer ser rico? Porque a custo de que você vai se endividar para montar um negócio ou você vai se matar tantas horas em cima de um livro para enriquecer e, no final das contas, você ir trabalhar sem propósito, sem amor, sem construir uma família. Eu acho que eu não comecei falando, mas eu sou publicitária e trabalhei em empresas pequenas, trabalhei em empresas grandes já. E, assim, era pavoroso você chegar numa empresa grande e ter lá os cargos de gerência altíssimos, galera ganhando mais de 25 por mês, e nenhum dos meus chefes eram ou casados, ou tinham filhos, ou às vezes, talvez, também não é um problema, às vezes nem era a vocação deles, duvido muito que eles tenham se questionado esse discernimento, né? Sobre isso. Mas, assim, eram pessoas extremamente tristes, sozinhas. Você não ouvia eles falando do pai, ou do aniversário de um sobrinho, ou qualquer coisa do tipo. Porque eles chegaram num patamar de riqueza, que eles viajavam para o exterior 3 vezes por ano, tinham um carrão, sozinho. Tinha qualquer coisa. Sozinho, ou, sei lá, com um amigo aleatório. Tem que parar com esse mito aí. Dá nem pra tirar uma foto, é só no céu. Exato. O que tu vai fazer sozinho? Ficar olhando um monte de pedra, um monte de tijolo. Tirando foto, Pelo tirando amor de selfie Deus, com o pô. seu iPhone 13. Sai dessa, viajar sozinho é doença. E é triste. E é triste essas pessoas. Viajar sozinho, autoconhecimento. Participação do Luigi aqui, gente. E é isso, né? Se o nosso propósito de valor seja você um funcionário público, um funcionário do setor privado, seja um empreendedor. Se o seu coração, o seu propósito de enriquecer licitamente não mora em viver para as coisas do céu, vai dar muito errado, cara. Você pode chegar lá, você pode virar milionário, você pode dar o nome dos seus filhos de algoritmos estranhos, mas o seu coração, sabe? A sua salvação, para onde vai, né? Que a Salux trata aí sobre a santificação no trabalho. Aonde que tá, né? Eu acho que uma boa forma de refletir também sobre essa questão do excesso de trabalho, esse tipo de coisa, né? Acho que quando você, obviamente, se excede um trabalho, não quer dizer que você está se santificando mais. Na verdade, pelo contrário, né? A gente tem que ter essa justa medida. Eu acho que uma boa forma de a gente refletir sobre o quanto que a gente está exagerando nas coisas do mundo, em especial, por exemplo, no trabalho, é a reflexão sobre a própria morte, né? Então, se a importância da reflexão, por exemplo, sobre a nossa morte, tá, e aí? Né? Tipo, trabalhando ali 14, 16, nada contra, né? Eu trabalho relativamente bastante ao longo da semana. Mas eu tenho que fazer essa reflexão constante, né? Tipo, o que eu vou levar? Né? Por que tanto? Será que eu estou sendo justo com o tempo que eu dedico também para a minha família? Né? Será que eu preciso de tanto? Eu posso ir amanhã. Será que eu fui justo comigo e com a minha família nesse sentido? Será que alcancei a santificação? Porque Deus espera da gente isso. A santificação para que a gente possa alcançá-lo um dia, né? Então, acho que a gente tem que trazer essa reflexão sobre a morte. Não, e tem um outro aspecto que eu estava pensando em falar, que entra exatamente nisso que você está falando, né? Tipo, o que nós fazemos com o tempo que Deus nos dá. E para aquela parada que eu já escutei, que falam assim, tipo, não vou dar esmola pro mendigo porque ele vai gastar com cachaça. Brother,
Deus te dá 24 horas no dia. Tu gasta traindo tua esposa, tu gasta no Netflix o dia inteiro vendo o Golpista do Tinder, velho. Olha o nome da série, velho. Casamento às cegas. Casamento às cegas. E aí tu vai reclamar do maluco que só quer tomar uma pitulinha ali de 51? Tipo, pô, é uma hipocrisia nesse sentido, essa questão, né? Porque eu acho que mostra exatamente isso. A gente não se preocupa tanto com o que a gente faz e quer ficar se preocupando com o que o outro tá fazendo. Porque não vou dar dinheiro porque o bicho vai comprar cachaça, vai comprar droga. Tipo, velho, se tu vai dar esmola, mano, dá esmola, a pessoa faz o que ela quiser. Um outro também, tipo, tu decide lá ajudar teu irmão que tá precisando de dinheiro. Aí tu dá o dinheiro pra ele. Aí vem lá, sei lá, tua esposa fala, ó lá, ó, pegou o dinheiro, mas final de semana ele tá na festa. Tipo, mano, então não empresta, tá ligado? Então, agora... Tu vai ficar cagando regra na vida dos outros, empresta o dinheiro e deu o dinheiro, acabou, né? Dá lá. Então, assim, porque entra nisso? Quando a gente para pra fazer uma análise, tipo, a gente também, o que a gente tá fazendo com a nossa vida, né? No final. Essas horas que nós temos, tudo que nós temos, todos os talentos que nos foram dados, a gente também tá gastando com coisas piores do que ser um mendigo gastando com bebida, velho. Porque a gente tem mais oportunidade, tem mais chances de fazer coisas melhores. E a gente tá na frente, tá assistindo, sei lá, série de TikTok, tá ligado? Não, e meu amigo, se você estiver dando um dinheiro pensando que a pessoa, a finalidade que ele vai ter, então você não tá dando de verdade. Você quer que seja seu, você não gasta do jeito que você quer, né? Que exatamente. Você acha bom. Só tem um intermediador ali que vai gastar pra você coisa que você poderia fazer diretamente. Então você não deu. E, enfim, então, quando for dar esmola, para dessa hipocrisia, tá bom? Mas, assim, e aí, pra gente se aproximando aqui do fim, né? É isso, pensem... Eu acho que um jeito da gente pensar só voltando um ponto, Paulinha, que você falou. De fato, assim, nem todo mundo é chamado a empreender, tá bom? Você pode ter trabalhar lá... Tá pegando aí a criança chorando? Não tá com fone. Se estiver escutando aí, é porque tá tendo reunião aqui, aí tem um monte de criança que fica correndo de um lado pro outro aqui chorando. Vida real. Vida real. Música de fundo aqui é criança. É, criança chorando e Um avião clássico passando. do Campus Feeder. E... que você tava comentando. Cara, às vezes você é chamado a trabalhar como CLT mesmo, de boa, não tem problema nenhum. Às vezes você vai ser chamado a fazer concurso, né? Você pode ser muito bem um funcionário público que trabalhe bem. Já é raro, mas acontece. Ó, né? meu pai sustentou uma família grande sendo funcionário público. Não, então, existem bons funcionários públicos. Calma, é brincadeira. Papai, tá tudo bem, tá? Muito obrigada por todo o seu serviço no funcionarismo público. Não, tem funcionários públicos que ajudam bastante, mas né, a gente sabe com a falta de necessidade. São empreendedores públicos. Empreendedores Tanta coisa que eu falo aqui, depois se quiser achar ruim, só mandar mensagem lá. Enfim, então não precisa ser necessariamente para todo mundo, né? Essa coisa de empreender. Mas se você quiser, se você tem uma empresa aí que você acha que você podia usar muito bem uma mentoria dessa, a Salux tá com a agenda aberta, tem possibilidade de atender novos clientes. Então considerem dar uma olhadinha nisso, né? Porque acho que é o que a gente estava falando desde o início. Não é errado dar certo, velho. Isso é uma coisa que tem muito na cabeça do católico hoje que a gente precisa tirar. Não é errado ser bem sucedido, entendeu? Beleza, você pode pecar por conta disso, igual o Carlos estava falando, o hedonismo, né? Essa coisa do prazer fica mais fácil, mas não é errado só por você ter dinheiro. E pense quantas pessoas você não pode ajudar trabalhando direito, né? E além disso, tendo dinheiro de sobra. Não é isso? Então, se você quiser falar um pouco mais com o pessoal da Salux, qual que é o Instagram de vocês, onde eles podem achar vocês? Salux_oficial. Salux_oficial, tá aí. Manda uma mensagem lá pra eles. Eles vão voltar mais aqui. Eu tava pensando durante esse episódio que a gente pode fazer alguma coisa mais nesse sentido, porque precisa muito, assim, ajudar essa galera que... Hoje tá muito em alta isso, né? De organização financeira, de empresa, então... Nossa, isso é uma pauta tão essencial para casais de longos casamentos, mas no início do casamento, meu Deus do céu, se você não faz isso, faça. Comece a estudar educação financeira, porque quantos casais vocês não veem... Tipo, a maior crise de
casais... Velho, os casais brigam mais por conta de dinheiro do que porque criança acorda à noite, só pra você ter noção. E ficar quebrando o sono à noite, mano, é uma parada chata, velho. Difícil. Então, assim, o dinheiro é algo que precisa ser falado, talvez... vamos pensar, né? Começar uma série aí com a Salux, quem sabe? Vários podcasts. Enfim, procure eles lá. Eu já vou conversar com a Monique já, pra gente ver afeto, o que dá pra fazer aí. Mas, gente, muito obrigado de verdade pelo poder conversar com vocês, né? Somos amigos próximos aqui, é sempre muito bom poder escutar um pouco da Salux. Eu sabia por alto, assim, de onde tinha vindo, como é que era, mas poder escutar mesmo o que aconteceu com você, né, Thaís? Principalmente depois a inspiração do Carlos, foi muito bom mesmo. Mostra que é bom, né? É aquela coisa famosa, assim, ainda há esperança no mundo. Porque em todo momento, em todo momento, desde Cristo, existe um santo na Terra. Então, existe algum santo hoje, que a gente não sabe quem é, né? Eu acho. Se você sabe quem é, avisa a gente aqui. Que tá aí rezando, se sacrificando, e isso vai fazendo o mundo sempre rodar, né? E a igreja vai continuar existindo. Então, é muito bom ter pessoas assim ao nosso redor. Paulinha, muito obrigado também. Obrigada. Pela Sempre bom estar aqui. presença, participar de mais um episódio. Luigi, então, valeu. Henrique tá aqui também. Você já participou de... Ainda não, né? Tem que vir um, pô. Vamos marcar um aí pra você. Tá aqui de ouvindo em primeira mão, certo? Então, por favor. Eu queria dizer para você que está ouvindo esse podcast que, assim, Deus não perde batalhas. Não perde, assim. Se você está achando que você é um fracassado, né, sem querer, enfim, não um tom motivacional, porque não é essa a intenção. É num tom de realmente... que a Salux não era um coach. Não somos coach, né? Por favor, não é um tom motivacional. É realmente, assim, algo que eu vivi na minha vida e é um testemunho na minha vida, né? Então, se você está sentindo agora que, poxa, não foi do jeito que eu imaginava que seria, e por conta disso eu não vejo caminhos, há caminhos. Deus não perde batalhas, Deus espera grandes coisas para você, e é exatamente por isso que aquele seu plano, enfim, grandioso, não foi para frente ainda, né? Então, vem com a gente, conta com a gente, como Salux, conta com a gente como pessoas, né? A gente está aqui para testemunhar, para te ajudar, para te mostrar que Deus é grande e que Ele tem muito para você. É isso. Multiplica seus talentos, né? Acho que essa que é a frase que eu gostaria de encerrar aqui também. Agradecer também, né, pelo convite, né? Acho que não só enquanto Salux, mas também enquanto membro da Rede de Missão. E espero que a gente possa, que tenha aqui desmistificado um pouco dessa questão do dinheiro enquanto ruim, enquanto bom, tal, esse tipo de coisa, né? Que a gente normalmente tem, né? Acho que pessoal que depois vai ver, vai ter um podcast sobre dinheiro. Deixa eu ver quem são os pecadores que vão falar lá. Realmente tem essa questão, Esses né? cobradores de impostos, né? Então, espero que a gente tenha desmistificado um pouco disso, né? E espero também que a gente tenha passado um pouco da importância da Salux, da santificação pelo trabalho e do fomento ao empreendedorismo também. Eu quero agradecer mais uma vez, é sempre muito legal. Acho que esse é o segundo podcast que eu participo. Bruno também aparece por aqui volta e meia. A gente gosta bastante, esse apostolado da Rede de Missão nos é muito caro, assim como todos os outros, né? O que eu queria deixar para quem está ouvindo a gente é um questionamento que eu preciso fazer constantemente, que eu bati nessa tecla bastante enquanto a gente conversava, onde está morando, né? O seu coração, por que você está dedicando o seu tempo, ou por que você não está dedicando o seu tempo ao que, né? Qual que é o seu propósito final aí? Acho que vale muito essa reflexão, e se essa reflexão não finalizar ali em Deus, volta para casa, volta para dentro, reze mais, peça mais discernimento, para que seu coração possa descansar no lugar correto. E eu também quero agradecer aos nossos colaboradores. O Rodrigo começou o podcast falando sobre isso, e a gente acabou falando bastante sobre isso durante toda a nossa conversa. E a gente mencionou a Igreja que Sofre, que foi... Sem ela, a gente certamente não estaria aqui da forma com que a gente está, crescendo, conseguindo levar a nossa missão a mais e mais lugares, não só aqui em Brasília, mas no Brasil de forma geral. Assim, o podcast tem um poder de chegar mais longe, mas justamente isso não é só
graças a milionários europeus que devolvem o seu dinheiro de forma abundante. Aquele pequeno colaborador que vem aqui na rede de missão e coloca, seja R$2 naquela caixinha na missa, ou o colaborador que pode contribuir R$10, 300, qualquer valor. A sua colaboração faz com que a gente esteja aqui hoje e que essa palavra, esse podcast que a gente está conversando possa, de alguma forma, é o nosso desejo mais sincero do nosso coração, transformar a vida de alguém e auxiliar ele na santificação. Então, se você, colaborador, fica aqui o nosso muito obrigada. E se você, de alguma forma, se sente tocado e se sente servido por essa rede, deseja que ela chegue em mais lugares, os nossos contatos estão sempre abertos para que você possa, da forma como você puder, do seu coração, para a nossa rede de missão. Estamos aqui. Manda um alô aí, Luiz. Bem, agradecer, né? Sempre bom estar aqui escutando os podcasts de primeira mão. Aprendo muito com vocês. E é isso, né? Luiz tá noivo. Luiz tá noivo, tá ralando bastante hoje questão de dinheiro. Hoje começa o grupo de noivos, tô ralando né? pra caramba. Rezem aí pelo... Conseguir o famigerado dinheiro. Falando em dinheiro... Falando em dinheiro, quero. Hoje começamos um grupo de famílias, né? De recém-casados, o Family. E um grupo de noivos começaram hoje. Então... deixar suas orações aí também. É isso, você pode encontrar a Salux no @salux_oficial. Você pode nos encontrar no @campus_fidei. Fiquem com Deus, até a próxima. Santa Teresa de Calcutá. Rogai por nós.